Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que merece muita atenção. Vamos lá, olha só. Dividir os problemas com os filhos é comum e pode até ser importante para construir uma dinâmica familiar saudável, ok? Mas a gente precisa nos atentar nos tipos de problemas que estamos envolvendo nossas crianças e adolescentes. É importante a gente saber disso, viu, gente? Para falar sobre esse assunto, recebo aqui com muito carinho minha amiga Andréia. Tudo bem, Andréia? Bem, prazer estar Seja aqui com todos vocês. Muito obrigada, querida. Bom, já ouvi dizer assim, é bom os pais falarem para os filhos sobre os seus sofrimentos, sobre o que estão passando. Já escutei um pouco disso, Andréia. Mas por que os filhos também não devem ser confidentes dos pais? Esse assunto é muito importante. Quem são os pais para os filhos? O pilar de sustentação emocional e psicológica. Quando os pais começam a falar dos seus problemas, dos seus conflitos da vida adulta, da vida conjugal para os seus filhos, além desses filhos não terem a menor condição de amadurecimento emocional para dar conta desses problemas, eles veem esse pilar de sustentação deles bambo, como se isso pudesse desmoronar sobre eles. Eles ficam inseguros. Inclusive, algumas pesquisas, Dani, já apontam para que alguns transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão e outros transtornos, conforme a intensidade dessa confidência para os filhos, isso é passado para os filhos, os filhos começam a desenvolver transtornos por não darem conta desses conflitos. Então vamos dar um exemplo, porque aí nesse momento quando você fala assim, aí todos os pais param, sim, paralisam, peraí, sim. Né? Então vamos falar duas situações, sim, né? Uma situação de uma crise conjugal, por exemplo, num processo de divórcio, numa separação, numa briga de casal. Sim. Os pais devem falar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque não é do universo da criança nem do adolescente a vida conjugal dos pais, né? E eles não têm condições de darem conta disso. Por exemplo, imagina um exemplo extremo, em que a mãe ou o pai, né? A mãe, no caso, fala, seu pai não presta ou sua mãe não presta para a criança, né? A gente precisa lembrar que quando uma mãe fala para o seu filho, o seu pai não presta, aquele homem é o pai dele. E ele precisa ter um vínculo afetivo livre de qualquer interferência da mãe, no sentido pejorativo. Certo. Né? E como que os pais, então, devem falar isso para os filhos? Na realidade, os conflitos conjugais não devem ser falados. Tá? De modo geral, não devem ser falados. Mas uma situação de divórcio, por exemplo, como que eles comunicam? Como comunicaria o divórcio? Na realidade, o divórcio pode ser difícil para os pais, mas não necessariamente precisa ser vivido da mesma intensidade tão difícil com os filhos. Os filhos não precisam de vivenciar a dificuldade que os pais estão vivenciando no divórcio. Eles podem saber. As garantias de que o divórcio eles não deixarão de ter pai, não deixarão de ter mãe, não deixarão de ter essa presença, esse cuidado, na medida que isso seja possível. Sim. Garantir aquilo que pode ser garantido para o filho. Garantir a paternidade, a maternidade, exatamente, independente da relação. E a segurança afetiva, Dani, isso é muito importante, então, né? Que independe do conflito conjugal. O conflito conjugal não tem nada a ver com a parentalidade, com a maternidade, com a função materna e paterna, né? Sim, sim. Ou seja, pode continuar tendo a segurança afetiva, tendo uma boa relação, independente da situação conjugal. Sim, Outro exemplo, então, sobre de comunicar aos filhos. O pai ficou desempregado, foi demitido, passando uma crise financeira, por exemplo. Aí a situação, a estrutura da casa precisa mudar. Como funciona? Aí é diferente. Aí não tem pai falando mal de mãe e mãe falando mal de pai. Aí os filhos precisam assimilar uma nova realidade da casa. Eles vão precisar se adaptar a uma nova realidade, né? Aí sim, como isso vai mudar a rotina deles, como vai mudar o modo de vida deles, isso aí sim é importante dizer para eles que o papai ou a mamãe, no caso da criança, né, está passando por uma dificuldade, que eles podem vencer, que eles têm condição de vencer essa dificuldade, mas que então isso muda algumas coisinhas para a criança. No caso do adolescente, você vai falar numa linguagem para o adolescente, que isso muda algumas circunstâncias de vida para ele, que tomara que isso seja provisório. A realidade e a esperança, a realidade e a confiança, a realidade e a presença do pai e da mãe para o filho, entende? No caso dessa realidade ser dura. Então, a gente deu aqui um exemplo, né? Sobre a separação dos pais e uma situação da rotina da casa.
Por exemplo, dos pais separados, né? E o que ele vive, ou seja, a situação, como você acabou de falar, né? No caso de uma situação financeira, por exemplo, é importante que a criança fique sabendo, né? Sim. Que o pai está passando por aquela situação, que a mãe está passando por aquela situação. E agora, até que ponto o pai ou a mãe pode falar exatamente o que ele está sentindo, né? Chega reclamando do trabalho, chega xingando, achando ruim, aquela vida muito pesada, às vezes uma pessoa que não se cuida emocionalmente. Até que ponto isso e quais são as consequências desse mal-estar desse pai ou dessa mãe pode interferir nessa criança? Na realidade, eu diria que a primeira coisa é que se você está reclamando muito da sua vida e está passando esse peso para os seus filhos, é porque você não está dando conta disso dentro de você. E nem sempre é fácil de dar, sabe, Dani? Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente fica mais no desabafo, escapa uma coisa ou outra que não seria para escapar. Mas, assim, se eu percebo essa circunstância e o meu filho está se entristecendo, porque conflito conjugal ou sofrimento de pai e mãe significa dor, sofrimento para filho. Filho não quer ver pai e mãe sofrendo, né? Então, o que eu posso aliviar para o meu filho? O que eu posso resolver comigo? Numa outra circunstância, num contexto de cuidado emocional com um psicólogo, no desabafo com um amigo, se eu preciso, né, falar daquilo, com quem que eu posso falar que não seja o meu filho? Meu filho não tem condição de dar conta disso. Ele só vai se entristecer, eu só vou causar dano emocional para ele. No caso de eu falar de um sofrimento, de um conflito interno ou mesmo de um conflito conjugal, né? Aí precisa realmente procurar uma ajuda. Sim. Né? Se chega nesse ponto, né, de um pai ou uma mãe falar de um conflito conjugal para o filho, é porque está grave, né? A situação se dá necessidade dele procurar uma ajuda realmente profissional. Bom, dentro de casa, a mãe, você já deu o exemplo aí da mãe ficar falando assim, seu pai não presta, seu pai não vale nada. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. E a mesma coisa da mãe, né? A sua mãe só sabe comprar, a sua mãe só sabe dormir, a sua mãe só sabe ficar fora de casa. Ou sua mãe não cuida de você. Sua mãe não cuida de você grave. direito. Que lancheira que é essa? Né? Ou que situação que é isso? Ou sua mãe tá cuidando demais de você, sua mãe não tem o outro lado, né? Aquela mãe completamente em cima do filho, muito carinhosa, e carinhosa às vezes demais e tal. E o pai começa, nossa, sua mãe tá tratando você igual um bebê. Sua mãe não te dá sossego. Sua mãe não te dá sossego. E aí, qual é a consequência disso? Péssima, né? Assim, com certeza. Péssima. Na realidade, assim, aquela mãe, vamos imaginar esse exemplo, né? Aquela mãe que para criança ou para adolescente é pilar de sustentação emocional e precisa ser por um bom tempo na vida para que ele desenvolva autonomia e consiga caminhar bem, passa a ficar, será que a minha mãe não presta? Será que a minha mãe não me dá sossego? Mas eu sinto bem com ela, mas espera aí, a criança ou o adolescente, ele é como se o pai desconfirmasse dentro dele a mãe que ele tem, entende? A mãe boa que ele tem dentro dele. Sei. Né? Então, assim, aí a criança começa a pensar, será que eu vou precisar me aliar ao meu pai contra a minha mãe? Será que eu vou precisar sentir raiva da minha mãe, então? A criança fica muito confusa, né? E com certeza isso é muito desfavorável para a saúde emocional dela. E aí, né, gente, como a gente filtrar o que falar para os filhos, né? E todo mundo fica pensando, peraí, então quer dizer que eu não posso desabafar, não posso reclamar, não posso falar a verdade para o meu filho? Sem exagero, gente, vamos aprender para a gente poder saber o equilíbrio lidar. da coisa, né? O equilíbrio da coisa. Na realidade, claro que eu devo falar a realidade para o meu filho, mas tem muitas maneiras de eu falar a realidade do meu filho. Na hora de eu falar a realidade para o meu filho, uma realidade difícil, que muda a estrutura da casa, o que acontece? Eu posso colocar os meus conflitos, a minha dor, o meu drama naquela fala, naquela comunicação, ou eu posso comunicar para ele o que pertence à vidinha dele, o que vai mudar na vidinha dele, o que ele precisa ser informado porque passa a ser diferente a partir de então, de uma separação ou mesmo de uma crise financeira ou qualquer mudança estrutural que faça parte da vida da criança. Mas tem muitas maneiras de eu comunicar isso, né, Dani? Então, André, uma pergunta para você ajudar tantas milhares de pessoas agora. Como a gente aprende a falar? Tem até um livro da Elisama Santos que fala sobre conversas difíceis, né? Aprender a falar é aprender a não falar só a partir de mim,
mas a falar a partir de quem está me ouvindo. Se eu estou falando para uma criança, eu não vou falar numa linguagem adulta, eu não vou trazer para essa criança conflitos, uma vida pesada, uma dureza, um sofrimento que não cabe dentro dela. Eu só vou desestruturar essa criança, né? Então, como é que eu posso falar de maneira que o meu filho possa entender, possa até sentir, né? Porque, afinal de contas, alguma mudança estrutural, não aquela que ele desejaria, vai acontecer na vida dele, é real, né? Mas como é que eu posso falar isso oferecendo a minha presença, dizendo para ele, por exemplo, assim, mas eu tô com você, a gente vai passar por um momento difícil agora, mas eu tô com você, a mamãe tá aqui, a gente vai passar por isso juntos. Por exemplo, oferecer a companhia, trazer uma presença de segurança afetiva, emocional para a criança, e junto com a realidade. Agora, os conflitos daquela própria mãe ou daquele próprio pai em relação ao acontecido não precisa ser falado para a criança, porque é conflito deles, não é conflito da criança. A criança vai ter os conflitos dela, que precisam ser lidado de forma diferente, né? Perfeito. Ou seja, cuidar dos meus conflitos internos para não projetar. Para não projetar na criança. Não é para você não viver, deixar de viver ou não falar nada para o seu filho. Mas é para você se cuidar. Ou seja, para a gente finalizar, pais cuidados, filhos saudáveis. Filhos saudáveis. Com certeza. Olha só, e os pais que se separam mais lá na frente, 20 anos de casado? O filho tá lá sossegadão, né? Curtiu uma vida boa. O pai e a mãe, já tem família, às vezes já tem até neto, né? Sim. Aí lá na frente, 20 anos de casado, 25, 30 anos de casado, o pai e a mãe resolvem se separar. E aí, como falar? Aí já fica mais fácil, porque se tem um tempo, assim, mais fácil em relação à criança ou em relação ao adolescente, pensando no ciclo natural da vida, que a maturidade emocional também vai se construindo. Pressupõe-se que na vida adulta um filho tem mais condição, nem sempre, né? Então, mas aí a gente está falando de filhos mais regredidos emocionalmente. Certo. Mas ordem natural das coisas, se a gente for considerar a vida adulta, é mais fácil. Os pais darem a notícia de uma separação para um filho na idade adulta do que para uma criança e um adolescente, né? Sim, sim. Mas é possível em todas as situações, sim. né? Até porque, André, eu vou falar uma coisa para você. É claro que criança é muito importante, adulto, idoso, mas todo mundo, né, busca o seu bem-estar, aquilo que deseja, né? Sim. Até que, né, acho que não precisa deixar se anular para a felicidade do outro, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ou seja, é possível. Eu falo isso para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Para Sim. todos os casais, todas as pessoas que às vezes ficam sofrendo tantos anos, né? Com medo de tomar uma atitude na vida e às vezes é possível. Às vezes não, é possível, mas às vezes a gente precisa procurar como fazer isso. Procure ajuda, viu? Com a graça de Deus, a gente tem muitos profissionais bons e a André está aí para nos ajudar. Obrigada, minha querida. Obrigada, eu Foi um agradeço. prazer. Um prazer estar aqui. Querida demais.